Mais um capítulo do nosso livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bowman. Pesadelos que curam. Os pesadelos são os sonhos com vidas passadas de que mais ouviremos falar. Crianças têm sonhos vívidos sobre vidas passadas agradáveis e rotineiras que provavelmente não chamam nossa atenção. Porém, um sonho sobre uma morte traumática se faz notar. A criança acorda gritando, corre para o nosso quarto, pula em nossa cama, pedindo proteção. Essa cena se repete todas as noites com crianças que têm pesadelos recorrentes, acabando com a paz noturna de toda a família. Alguns pesadelos são lembranças de vidas passadas pedindo para serem tratadas. Como acontece com lembranças de vidas passadas emergentes, os sonhos que ouvimos falar geralmente são uma manifestação de assuntos não resolvidos. Um trauma ou morte violenta que começa a ser trazido à tona para ser resolvido. Que diferença faz se encaramos os pesadelos como oportunidades de curar traumas de vidas passadas que a criança ainda carrega? Essa diferença é importante. Se os pesadelos com vidas passadas não forem reconhecidos e resolvidos, podem provocar medo, insônia e outros problemas da vida adulta. Por esse motivo, os pais precisam mudar sua atitude em relação aos pesadelos, não descartando-os com "você vai ficar bom" ou "foi apenas um sonho", insinuando que a realidade do sonho não tem significado, ou tentando provar de uma forma protetora que não há monstros dentro do armário, nem bicho-papão embaixo da cama. Nunca faça pouco dos pesadelos de seu filho. Em vez disso, veja cada pesadelo como um possível sonho com uma vida passada, como uma oportunidade de cura. Veja o terror não como um problema, mas como um sintoma de uma vida passada perturbadora que precisa ser entendida e resolvida. Como você deve reagir? Os princípios gerais da ação com sonhos de vidas passadas são os mesmos das lembranças de vidas passadas. Sempre que uma lembrança é trazida a um nível consciente e reconhecida, ela se apaga, deixa de interferir com a realidade no estado desperto ou com sonhos durante o sono. Entretanto, existe uma diferença importante. Apenas sonhar com uma vida anterior traumática não a resolve necessariamente. Diversamente do que acontece com lembranças de vidas passadas, quando se está acordado, o que é um ato consciente, os pesadelos com vidas passadas permanecem inconscientes, até que o seu filho fale sobre eles quando estiver acordado. Então, quando o sonho se torna consciente, atua como se fosse uma lembrança espontânea, em estado desperto, e você poderá seguir o conselho do capítulo 11. Encoraje seu filho a falar sobre o sonho. Distinga os fatos e as emoções da história. Reconheça a verdade da experiência dele. Deixe-o expressar todas as suas emoções. Então, esclareça, presente o passado. Assegure de que agora ele está salvo, é amado. Aborde temas específicos com esclarecimentos adequados. Mary e as bombas. O caso de Mary, contado pelo rabino Gerson, me perdoem a expressão, eu não sei ler nesse idioma. É um exemplo de como a lembrança traumática de vida passada pode emergir primeiramente em sonhos, continuando a perturbar a vida da criança mesmo acordada. É fácil ver que os pais de Mary poderiam ter feito nesse caso, se tivessem sabido como agir. Mary nasceu no meio oeste americano. Durante o dia, era uma criança normal e feliz, mas durante a noite, gritava de terror. Tão logo aprendeu a falar, passou a descrever pesadelos muito reais em que sofria um bombardeio e tinha pavor de sirenes. Certa vez, Mary voltava da escola a pé quando a sirene começou a tocar. Ela pôs-se a gritar, correu para o meio da rua, parou um carro que passava, berrando: "Vamos ser bombardeados! Vamos ser bombardeados!" Enquanto ainda era pequena, tinha visões em si mesma como uma jovem muito magra, de olhos esbugalhados e amedrontada, que perguntava: "Por quê? Por quê? Como pode acontecer isso?" Mary cresceu e até agora, na meia-idade, nunca passou fome. Entretanto, tem pavor de morrer de fome. Seus pais sempre desprezaram seu comportamento estranho, como se fosse algo que ela ouviu no rádio. Mas Mary sabia que era algo mais.
Passou a vida se perguntando o que havia de errado com ela, até que anos depois, durante uma viagem de trem pela Alemanha, teve um flashback. Finalmente viu que havia morrido durante o Holocausto. Seus pesadelos e comportamentos estranhos de repente fizeram sentido. Os pais de Mary poderiam ter curado seus temores quando era uma menininha, simples, aceitando a sua história como uma memória de vida passada literal e oferecendo-lhe apoio. Podiam tê-la curado, dizendo: sim, passou por um bombardeio em outra vida. Entendemos que tenha medo de sofrer outro bombardeio, mas a guerra acabou. Agora você está a salvo e temos muita comida. Podiam ter-lhe pedido que contasse mais sobre a sua história, como havia morrido, que idade tinha, que estava com ela, onde estava sua família. Trazer a lembrança à baila com algumas poucas perguntas poderia ter poupado Mary de muitos anos vividos em confusão e ansiedade. Algumas crianças têm o que especialistas do sono chamam de terrores noturnos, ou um sério distúrbio do sono que não faz parte da categoria dos pesadelos. Num episódio típico de terror noturno, a criança grita, se debate, pode até andar, correr e se tornar violenta. Tudo isso aparentemente é acordada. Mas mais tarde, ao contrário do que acontece com o pesadelo, a criança não tem a menor lembrança do incidente, nem um sonho que possa explicar o comportamento estranho. Isso torna os terrores noturnos uma doença extremamente difícil de tratar. Os cientistas não encontram uma explicação satisfatória para o que possa causar o terror noturno, nem remédio confiável, mas sabem que o terror noturno ocorre durante o ciclo mais profundo do sono e comumente acontece entre as idades de 3 ou 4 a 5 e 6 anos. Como sabemos, em alguns pesadelos têm origem numa vida passada, faz sentido que o mesmo ocorra com os terrores noturnos. Pode ser que durante um sono mais profundo, essas crianças estejam sendo aterrorizadas por memórias vividas de um trauma de uma vida passada. Para mim, é significativo que os terrores noturnos ocorram na mesma faixa etária em que crianças costumam ser mais suscetíveis de ter lembranças espontâneas de vidas passadas. Como acontece em alguns casos, como conto adiante, nesse mesmo capítulo, quando os pesadelos são tratados como uma forma de lembrança de vida passada, eles podem ser curados. Talvez algumas das técnicas usadas com esses pesadelos pudessem curar os terrores noturnos. Se pais e cientistas que estão tentando entender esses terrores abrissem suas mentes para a possibilidade de uma causa em vida passada, poderíamos chegar a uma solução para que esse desconcertante e terrível distúrbio do sono. Histórias literais. Como a maioria dos pais não sabe que vidas passadas são possíveis, aumentam sem querer o desespero e a confusão de seus filhos ao destacar um sonho de vida passada. Podem fazê-lo tentando explicá-lo como uma reencarnação de algo visto na TV ou um livro com imagens amedrontadoras, ou influenciados pelo que leram sobre a psicologia freudiana. Eles o interpretam como sendo uma representação simbólica de um medo ou impulso reprimido. Mas nada disso seria necessário se percebessem que, na verdade, alguns sonhos e pesadelos são memórias literais de experiências verdadeiras do passado. Dana Grabner. Dana, que vive em Maryland, leu um dos meus artigos e me escreveu para relatar um pesadelo recorrente de sua infância, que a perseguiu anos a fios, causando-lhe uma forte insônia. Teve a saúde abalada até que a regressão de vidas passadas revelou a fonte do pesadelo. Dana acredita que se tivesse sido tratada como uma lembrança de vida passada, quando era uma criança, não teria infernizado até a idade adulta. Diga aos pais no seu livro que esses pesadelos nem sempre desaparecem quando a criança cresce, a não ser que sejam reconhecidos como lembranças de vidas passadas. Ela me pediu. Prometi que contaria a sua história. Meus piores pesadelos eram ligados a afogamentos. Desde meus 4 ou 5 anos, assim que cochilava, primeiro ouvi um zumbido baixo, depois era tragada por um redemoinho de água. Ficava paralisada e não conseguia chamar meus pais. Quando acordava do sonho, gritava por eles, corria para contar-lhes meu pesadelo. Meu pai ia até meu quarto, olhava atrás da cama, no armário, sob a escrivaninha, para me mostrar que não havia monstros ali. Tive outros sonhos recorrentes na minha infância,
Mas esses pesadelos com água eram diferentes. A cada dia tornavam-se mais vívidos e eu me afogava de verdade no sonho. Podia sentir a água na minha garganta, no meu nariz, e aqueles pesadelos sempre me deixavam aterrorizada. Os pesadelos continuaram através da minha infância e juventude. No final de 1982, aos 34 anos, exaustas por uma insônia intermitente, uma amiga me sugeriu que tentasse uma regressão de vidas passadas para descobrir a raiz do meu sonho. Eu aceitei a ideia. Quem é você? Perguntou o hipnotizador durante a regressão. Identifiquei-me como uma jovem chamada Atena, uma empregada doméstica grega. Sabia que era aquela jovem. Vivenciava seus pensamentos e sentimentos. Certo dia, ressentida e desafiante, joguei no chão os utensílios da cozinha, corri para fora de casa, descendo uma escadaria em direção a uma lagoa. Tirei minhas roupas, deixando-as no chão, e pulei na água. A água estava uma delícia. Momentos depois, apareceu um homem na beira da lagoa e me mandou sair. Recusou-se a jogar minhas roupas para mim, e por isso permaneci na água. Subitamente houve uma tempestade e me afoguei. Pouco depois dessa breve regressão, minha insônia desapareceu. Nunca mais tive o pesadelo. Dana nunca me disse se consultou um terapeuta por causa da sua insônia. Mas se eu tivesse feito, qualquer terapeuta tradicional teria interpretado a água no seu sonho simbolicamente como uma metáfora de uma casa oculta na infância. Dependendo da formação e da orientação do terapeuta, poderia ter interpretado o afogamento como metáfora para sua relação com a mãe ou com a sintoma de alguma situação de sufocação. Essas interpretações poderiam estar corretas para outras pessoas em circunstâncias diferentes, mas não para Dana. A cura imediata e total da aflição de Dana, com apenas uma regressão à vida passada, prova que seus pesadelos não eram metáforas, nem símbolos inconscientes representando alguma síndrome complexa. Na verdade, eram imagens literais de um afogamento em vida anterior. Faremos um favor aos nossos filhos se, além de especularmos sobre o significado simbólico, procurarmos pela história literal em busca de possíveis causas de vidas passadas. Bruxismo, uma história bem-sucedida. Creio que existem milhares de crianças sofrendo pesadelos de vidas anteriores, precisando de ajuda. Seus pais, perplexos, podem pagar por auxílio psicológico sem que a criança melhore. Este caso da Flórida é uma exceção. Os pesadelos com vidas passadas de Kate foram imediatamente reconhecidos e erradicados. Essa história dá esperança a outras crianças que sofrem de pesadelos. Kate, aos 8 anos, foi se consultar com o Dr. Ron DeVasto em busca de uma solução para o seu bruxismo. Bruxismo é um ranger de dentes durante o sono. O pai do menino leva o menino a vários dentistas, mas nenhum deles pôde encontrar uma ligação entre o bruxismo e a fisiologia dos seus dentes ou da mandíbula. Finalmente, o último dentista, consultado por doutor, sugeriu a Kate uma hipnose e indicou o Dr. Devasto. E é ele mesmo quem nos conta o que aconteceu na consulta de Kate. O pai de Kate me disse que o problema começara de repente certa noite, 6 meses atrás. Parecia piorar. No decorrer da entrevista, mencionou de passagem que Kate estava tendo pesadelos que começavam quase ao mesmo tempo com o ranger de dentes. Durante os pesadelos, o menino sentia que estava sendo sufocado. Após os pesadelos, Kate sempre acordava tenso e com muito medo. Kate parecia um menino muito agradável, inteligente, quieto. Estabelecemos um bom relacionamento desde o início. Empreguei a regressão no tempo para levá-la para o momento do seu primeiro pesadelo. A regressão foi fácil e a história que se revelou deixou-nos estarrecidos. Kate contou a história de um menino de 15 anos que viveu na França durante a ocupação nazista. Começou falando do ponto de vista do menino francês, chamado René. Assim que fechou os olhos, começou a tremer e parecia estar sentindo muito medo ao descrever o que via. Uma longa fila de pessoas em sua aldeia, forçada a andar pelos soldados alemães, passava em frente da fazenda dos seus pais.
Os soldados entraram na fazenda, capturaram René e a família e os colocaram em fila junto com outros. Ainda em transe, com olhos fechados, Kate começou a gritar: Por favor, diga a eles que não sou judeu. Por favor, digam a eles que não sou judeu. Mas não deram atenção aos meus gritos. Depois de muitos dias de exaustiva encaminhada e viagens de trem, René se viu sendo levado como gado, através de uma complicada estrutura de paliçadas de arame farpado. Começou a sentir ânsias de vômito, com cheiro de morte ao redor. Então, junto com muitos outros, foi alinhado diante de um fosso. Soldados uniformizados com metralhadoras começaram a atirar. Uma bala raspou a sua cabeça e ele caiu no fosso. Sentiu o peso sufocante e a pressão dos corpos que caíam sobre ele. Tentou respirar fundo em busca de ar e gritar, mas não conseguia abrir a boca por causa da massa de corpos que jazia sobre sua cabeça. Por isso não pôde gritar. Cheio de medo e ódio, teve uma morte lenta e torturante. A sessão durou cerca de 3 horas. Ao terminar, Kate respirou fundo, aliviado. Seu pai só conseguiu dizer: Eu não acredito. Após discutir e processar o que aconteceu na sessão, Kate e seu pai foram para casa. Foi o fim dos pesadelos e do ranger de dentes de Kate. Quando o terror reprimido da morte em uma vida passada começou a penetrar nos sonhos de Kate, manifestou-se ao mesmo tempo que a sua mandíbula. Simultaneamente, o sonho e sintoma físico foi a pista que o Dr. Vácio seguiu para encontrar a causa numa vida passada. Muita coisa triste acontece para todas as pessoas, não é verdade? Precisamos respeitar o passado de todo mundo, o nosso e o dos outros, porque isso tudo existe. Foi um prazer estar com vocês, lendo esse livro, estudando essas situações e aprendendo com tudo. Agradeço a companhia e aguardo vocês em breve.